Rádio Novelo. Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. A gente tem grupo de WhatsApp da equipe da Novelo que a gente usa para discutir pauta, para combinar onde vai almoçar e, claro, compartilhar alguma fofoca ou algum meme também. Mais recentemente foi criado um grupo paralelo. Dá pra chamar de grupo de estudo. Essa é a Paula Scarpim. Foi ela quem criou o grupo. Olha, em meu benefício eu não excluí ninguém, tá? Eu perguntei quem queria participar. Eu lembro. Eu não quis participar. E eu não quis participar porque é um grupo sobre novela. Sobre Vale Tudo. O remake de Vale Tudo, que tá passando agora na Globo, novela das 8 ou das 9, sei lá. Não me convidaram pra esta festa pobre. Eu não assisto novela, não é um hábito que eu tenho. Mas lógico que eu sei que Vale Tudo foi uma novela importante. E, a menos que eu não estivesse habitando esse planeta em 1988, e eu lembro muito bem do grande mistério Quem Matou Odete Roitman. Quem matou Odete Roitman? A promoção Vale Tudo da Rede Globo, com o apoio da Galinha Azul Mágica. E eu já sabia que a Paulinha era fã dessa novela, porque durante a pandemia, ela e a Flora resolveram assistir a novela inteira. E elas sempre comentavam sobre isso. Eu tinha só 4 anos em 88, né? Então, com certeza, eu não lembrava de muita coisa da novela. Eu lembrava da cena da Odete morta, não sei por que isso estava na minha memória, mas não lembrava de muito mais do que isso. Porque com 4 anos isso impressiona pra caramba, né? Mas eu tinha assistido alguns episódios mais recentemente, acho que em 2010, por aí, quando passou no Viva, naquele canal Viva. E eu fiquei impressionada com a qualidade da novela, com os diálogos. Aí na pandemia, na quarentena, depois que a gente terminou de maratonar The Wire, Sopranos, Breaking Bad, eu falei pra Flora, vem cá, você não é brasilianista? Então você tem que ver pelo menos uma novela. E se era pra ver só uma novela, tinha que ser Vale Tudo. E aí a gente via e saía comentando com todo mundo. E nessas a gente foi descobrindo uma legião de amigos que também eram fãs de Vale Tudo. Entre eles grandes novelólogos, né, como o Thiago Coelho, da Piauí. Até que eu descobri que uma amiga que antes de ser minha amiga, aliás, era uma grande referência no jornalismo pra mim, a Fabiana Moraes, ela era louca por Vale Tudo. A Fabiana Moraes, que talvez você conheça dos livros como O Nascimento de Joyce ou A Pauta é uma Arma de Combate, ou das colunas dela no Intercept Brasil e na revista Gama, e que eu entrevistei recentemente no Fio da Meada. Aliás, se você ainda não ouviu a entrevista com ela, ouve lá depois que terminar aqui. Mas então, esse grupo de Zap que a Paulinha criou para repercutir Vale Tudo começou só com pessoas da Novelo. E depois foi recebendo outros amigos de fora, principalmente jornalistas. E a Fabiana topou entrar também para repercutir o remake. É que ela me contou que não é só que ela gostava muito de Vale Tudo, é que Vale Tudo tinha um papel muito importante na vida dela. Na verdade, uma personagem muito específica da novela, né? Por isso até que a gente chamou a Fabi pra conversar com a gente hoje, né? Fabi, quem que era essa personagem? Solange, interpretada por Lídia Brondi, que na novela de 88 trabalhava na revista Tomorrow, era uma revista impressa. Aquilo me encantava. Até hoje eu amo revistas. Quer dizer, se hoje a gente tem Fabiana Moraes no jornalismo, Solange Duprá tem parte nisso. Fica aqui o nosso agradecimento público ao Gilberto Braga. Mas não era só o lado profissional da Solange que atraía a Fabina. Solange, ela era descolada, era independente, morava com um amigo, tinha roupas ótimas, roupas que até hoje eu vestiria, mangas bufantes. Acho que Solange, ela era idealista, enfrentava as pessoas, enfrentava a própria grande vilã, né, que é a Odete Roitman, na novela. E eu olhava aquilo e dizia, nossa, quando eu crescer eu quero ser desse jeito, eu quero ter meu carro, eu quero morar com meu amigo, eu quero me vestir com essas roupas e eu não quero que ninguém mande em mim. Quantos anos você tinha? 11 anos. Mas já era treteira, tá vendo? Já era. E aí você tá vendo Vale Tudo 2, ou Vale Tudo de agora? É o 2 mesmo, Branca. Você tá assistindo? Tô assistindo, mas nem sempre tá sendo muito fácil, eu admito. A Fabi não tá sozinha nessa. O remake tem recebido várias críticas, a audiência não decolou, como todo mundo achou que ia. E, na verdade, mexer num clássico é sempre difícil, né?
E sim, mesmo não sendo noveleira, eu sei que Vale Tudo é um clássico. Uma das maiores, talvez a maior novela brasileira de todos os tempos. Então é claro que a expectativa pelo remake era grande. Eu não gosto do discurso da nostalgia, sabe? Acho ruim essa coisa, antes, não sei o que. Até porque ele é muito conservador, muitas vezes, né? A Fabiana resolveu assistir o remake de coração aberto. E olha que ela já tinha perdido o hábito de ver novela fazia tempo. Pelo menos 2 décadas que eu não vi uma novela. Então, claro que as expectativas dela também estavam altas. Principalmente no que dizia respeito a Solange. Mas, para começar, a Solange da Vale Tudo 2, a Vale Tudo de 2025, ela não é mais jornalista. A revista Tomorrow agora... É Tomorrow Lab. E essa Tomorrow Lab é o quê? Nunca ficou muito claro pra mim, não. Eu li antes de lançar que era uma agência de influenciadoras, mas na novela o que parece é que é uma agência de publicidade, porque o que a gente vê a Solange fazendo é basicamente propaganda, né? Trabalhando com Photoshop, trabalhando em campanha. Até aí, a Fabi não estava muito chateada com as mudanças. E realmente, com o jornalismo em crise do jeito que está, é difícil de imaginar, em 2025, uma revista com tanto dinheiro para esbanjar em festas que nem a Tomorrow de 88, que, pelo que elas me disseram, tinha muita festa. Mas a Solange de agora também é independente, também mora com o melhor amigo e também tem um guarda-roupa interessante e bem parecido com o da de 88. Até o corte de cabelo é o mesmo. Quando tocou Cazuza a primeira vez, quando começou, eu fiquei muito emocionada quando tocou Te Pego na Escola e eu fiquei, nossa, né? Com todo o meu amor. Essa música do Cazuza, Faz Parte do Meu Show, é a música tema do casal Solange e Afonso Reutemann, o filho da vilã, a Odete. E como em 88, a Solange de 2025 também enfrenta a Odete. Só que se nessa versão de agora, pela Manuela Dias, tem muita reverência à versão original, tipo o figurino da Solange, também tem uma tentativa de atualizar a trama. Tem uma cena que é antológica na primeira versão, quando Lídia Bronde confronta a Odete Reutemann, que era interpretada pela genial Beatriz Segal. Eu consigo isso pra você. Não deu pra entender ainda que eu não sou mulher de conchavo? E nessa versão, essa cena, quando a Solange atual vai confrontar a Odete, ela diz a famosa frase, eu não sou mulher de conchavo. Não deu pra entender ainda que eu não sou mulher de conchavo? E aí depois ela vai e diz, eu sou resistência. Você é uma insolente mesmo. Eu sou. Eu sou insolente, eu sou abusada, eu sou resistência. Isso virou uma grande piada, né? Virou meme. A Solange virou Pissolange. Assim, juntaram o símbolo do Pissol com Solange. Quando eu vi, eu disse, Jesus Cristo, que diálogo forçado, que diálogo ruim. Eu me senti em 2018, quase que ela mandava um fora Temer, sabe? Eu achei. Lógico. Eu achei muito ruim. Eu não sei se a palavra correta seria moralidade, mas eu acho que é uma dimensão de um discurso de quem se leva a sério demais, sabe? E eu sempre acho também isso perigoso e chato, antes de tudo, né? Assim, você não conseguir articular nenhum tipo de um certo humor, uma certa graça naquilo que está sendo tratado, mas quase como se você fosse... O discurso é quase heróico, sabe? Eu sou resistência. Menos gatona, sabe assim? A Solange do Prá virou Solange do Lacre, infelizmente. As pessoas estão se identificando muito mais com a Odete e com a Fátima, que são as grandes vilãs, do que com os mocinhos da novela. E lá atrás não era assim. Cara, eu lembro de ler que em 88, a Glória Pires, que fazia a Maria de Fátima, ela era ameaçada de apanhar na rua. E hoje em dia isso não acontece com a Bela Campos, né? Que é a nova Maria de Fátima, de jeito nenhum. Eu acho que se eu tivesse 11 anos agora, vendo a novela, eu acho que talvez a Bela me impressionasse mais do que a Solange. Talvez como criança ela me impressionasse um pouco mais. Interessante. Porque obviamente eu seria uma criança que estaria o tempo todo deslizando o dedo na tela, né? E aí é mais uma questão da qualidade do remake, do roteiro, da atuação e tudo mais, do que dos temas tratados? É porque o Vale Tudo 2 é pior do que o Vale Tudo 1?
Ou é nostalgia de vocês, ou é porque o país era diferente, ou é porque tem isso, pode ser que seja um contexto diferente. O nome Vale Tudo já é um pouco Pablo Marsálico. E já chamava Vale Tudo em 88. Acho que era um Vale Tudo com ponto de interrogação, né? A linha fina, né, que o Gilberto Braga falava era assim, a pergunta da novela é: vale a pena ser honesto no Brasil, né? O tema do episódio de hoje é Remake Impossível. E esse é um título também com ponto de interrogação embutido. Eu quis saber da Fabiana Moraes se ela achava possível fazer um remake de Vale Tudo em 2025, à altura da Vale Tudo de 88. Eu acho que seria possível, sabe? Acho sim. Talvez um pouco mais de sensibilidade para essas questões que estão postas no roteiro serem, né, ali entregues de uma maneira menos gráfica, né, menos pedagógica, porque é muito mais densa a quantidade de pessoas hoje, de meios, de escuta e testes para pensar uma novela. É mais fácil você ter fóruns hoje de escuta para você elaborar um roteiro de novela, sabe? Bom, a novela não está no ar há tanto tempo, talvez ainda seja possível corrigir o rumo, mas pelo menos por enquanto o pessoal do grupo de WhatsApp não está pensando em abandonar o barco. Eu me divirto muito vendo e odiando. É um fenômeno famoso que tem até um nome em inglês, o hate watching. Assistir para falar mal. Um fenômeno que, no fim, só faz sentido se for coletivo. E não desistir por causa de vocês, hein? E bom, no caso de uma novela, eu saí dessa conversa convencida de que, com certeza, um remake é possível. Na verdade, claro, é tão possível que tá aí, no ar, né? Se vai ficar à altura ou não, são outros 500. Mas e quando a gente está falando de acontecimentos reais, de história? Tem uma frase famosa atribuída ao Edmund Burke, que é: um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Mas a história se repete? Já, depois desse intervalo curtinho, a Carol Pires volta para um passado menos distante do que 1988 para analisar um episódio da política brasileira e tenta responder se um remake desse episódio seria possível nos dias de hoje. Em 2005, o Brasil era bem diferente. Por muitas razões, claro. A novidade tocando nas rádios era a banda Calypso, que fez do Bate-Cabelo da Joelma um hit instantâneo. A musa do momento, a modelo Daniela Scarelli, estava na MTV apresentando Beija-Sapo, um programa para fazer desconhecidos se beijarem no palco. Tipo um Tinder televisionado. Fernanda, vem com tudo, se der beijo xoxo, você vai ver. Pode vir. Cadê a musiquinha? E na Globo, a novela das 9 era Senhora do Destino, que ia eternizar a Renata Sorrah como a vilã Nazaré Tedesco. De notícias no mundo de lá, diz quem fica. E que décadas depois ia internacionalizar a imagem dela como a Nazaré Confusa. Não sei você, mas me dá nostalgia pensar nisso. Porque a sensação é de que isso foi em outra vida. Pra mim era mesmo. Eu tinha 19 anos, morava com os meus pais, ainda não trabalhava como jornalista, não tinha minha filha. Mas quando eu penso o que estava acontecendo na política naquele ano, a minha sensação é de que foi outro dia. De que, de certa forma, o país ainda está vivendo aquilo. O presidente do PTB, alvo de denúncias de corrupção, partiu para o ataque. Lançou acusações graves contra o governo. Afirmou que o PT pagava mesada para deputados de partidos aliados votarem a favor de projetos do governo. E que o que ele chamou de mensalão só acabou depois que a denúncia chegou ao presidente Lula. Quem acompanha o noticiário político não consegue escapar desse nome. Mensalão. Mesmo depois de 2 décadas. Eu, que consumo notícia de política todo dia, o dia todo, vivo esbarrando em menções ao mensalão. Em fevereiro agora, por exemplo, eu vi na CNN Brasil: reprovação a Lula supera índices negativos da época do mensalão. Aí uns dias depois, outra notícia no Globo:
Lula repete a estratégia do mensalão e vai às ruas em busca de recuperar popularidade para 2026. Passaram uns dias e o Gilmar Mendes, ministro do STF, saiu dizendo que a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023 foi mais grave que o mensalão. Depois foi o próprio Bolsonaro, que está respondendo na justiça por essa tentativa de golpe, que comparou a agilidade do julgamento dele no STF com o tempo que demorou o julgamento do mensalão. Acho que você já entendeu o meu ponto. Dia 6 de junho, agora, completam 20 anos que o mensalão foi revelado. Já passaram 2 décadas e muita água debaixo da ponte. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. Nós não vamos parar por aí. Já estão. Não teremos aqui provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento. Popcorn and ice cream sellers. A política virou de cabeça para baixo, mas o mensalão ainda é um marco simbólico. É uma palavra inventada que virou uma palavra corrente, um verbete, uma metáfora, um precedente, um gatilho. Em números atualizados pelo IPCA, o esquema do mensalão desviou uns 206 milhões de reais, segundo a Polícia Federal. E aí, 10 anos depois, o Petrolão, sim, esse ão do Petrolão não é por acaso, é uma referência clara ao mensalão, mas o Petrolão desviou da Petrobras 69 bilhões de reais. Bilhões. Mas em vez de dar uma mesada, o que o Petrolão dava era um cargo para esses aliados com orçamentos estratosféricos. Para dar uma escala de grandeza dos escândalos, substituindo dinheiro por tempo, se a gente faz um cálculo em que R$1 vale por 1 segundo, o mensalão foi um desvio de 6 anos e meio. Já o Petrolão foi um roubo de 2.186 anos. Pensando assim, na ponta do lápis, não parece fazer sentido nenhum continuar usando o mensalão de referência de corrupção, né? Mas essa fama do mensalão, como tudo na vida, aliás, é questão de contexto. O mensalão foi o primeiro grande escândalo de corrupção envolvendo o Partido dos Trabalhadores, o PT. O primeiro abalo na imagem de um partido que estava no imaginário de boa parte da população como ético. Claro, muita gente não confiava no PT antes disso, ou o Lula já teria sido eleito em uma das 3 vezes que ele disputou a presidência antes de por fim chegar lá. Mas quem não confiava por outras razões. Porque achava que o PT era radical demais, progressista demais, comunista demais, sei lá, comia criancinha. Corrupção não era a primeira sinapse que alguém fazia quando pensava no PT. Então, quando veio o escândalo do mensalão, para a oposição foi um prato cheio, né? E para a esquerda, foi um abalo sísmico, uma grande decepção. Muita gente se desfiliou do PT depois do mensalão. O mensalão foi uma quebra de confiança para os eleitores do PT. Mas agora, nessa efeméride dos 20 anos, e também reparando nessa recorrência do mensalão como metáfora, como lugar comum no jornalismo, eu me peguei pensando como o mensalão seria impossível de acontecer daquele jeito hoje em dia. Então eu quis colocar essa ideia à prova retraçando o passo a passo desse furo de reportagem. Desse furo que mudou para sempre a política brasileira. E sim, o mensalão definitivamente foi um marco para a política brasileira. Mas ele também é um marco para o jornalismo. Porque foi um furo que só existiu por causa da investigação de repórteres, e não de informações vazadas da polícia ou do Ministério Público, como a gente se acostumou a ver durante anos na cobertura da Lava Jato, por exemplo. Era tudo Polícia Federal diz, Moro diz, Procurador diz, sem provas, mas com convicção. Com o mensalão, não. O furo do mensalão foi fruto de muito suor e muita sola de sapato de repórter. E como é que um jornalista navega por uma infinidade de disse-me-disse? Infinitos assessores, dezenas de ministros, centenas de congressistas, centenas de investigadores e magistrados, até chegar na comprovação de um esquema de corrupção que ia mudar a história. Que planetas precisam estar alinhados para o encontro entre um jornalista e uma fonte provocar um abalo desses? Digno de um
choque de placas tectônicas. Mas a intensidade daquilo é difícil de você explicar até para outros jornalistas. Bom, para começar, assim como um choque de placas tectônicas, ele não vem do nada. Tem muita movimentação antes do choque. Muita movimentação quase silenciosa. A quantidade de gente com quem eu conversava num único dia. Eu tinha uma lista de pessoas com quem eu tinha que falar naquele dia, que era um negócio assim, brutal. E Essa, conversando comigo, é a jornalista Renata Lopretti, que você conhece pelo menos como âncora do Jornal da Globo. Mas naqueles idos de 2005, a Renata estava trabalhando na Folha de São Paulo e cobrindo justamente essa infinidade de disse-me-disse que é a cobertura política. Naquele tempo era telefone, muito telefone, fora ir para Brasília e também ficar na cara das pessoas, que isso era muito importante. Lembrando que a gente está falando de 2003, 2004, 2005, isso era pré-Twitter, pré-YouTube, pré-WhatsApp. A expectativa de ler um furo de reportagem, uma notícia bombástica que ia pautar os debates do dia, da semana ou até dos próximos meses, chegava impresso em papel na sua porta, para depois ir para a internet. Isso é mais uma coisa que mudou muito nos últimos 20 anos. Para você ter uma ideia, hoje a circulação diária de jornais no país é de 300 mil exemplares. Em 2005 era de 3,5 milhões. Os jornais tinham muito mais prestígio. E a seção Painel, que naquela época era editada pela Renata Lopretti, era uma das colunas mais importantes do jornalismo. Era tipo um termômetro do caldeirão noticioso. E o Painel é uma coluna de mini notinhas, em geral tudo muito quente, novidades, notícias que vão render bastante nos próximos dias. Naquela época, quando o jornalismo online ainda estava meio engatinhando, era ali que muitos furos apareciam. Ou pelo menos os embriões dos furos. E a Renata me contou como é que ela fazia para conseguir aquele mosaico de informações sobre política de todos os estados. Ela tinha uma lista de pessoas para quem ela precisava estar sempre em contato para saber se tinha alguma novidade. Tem aquela coisa que eu penso a vida inteira, que é isso. Jornalismo é movimento. E a frase clássica do futebol é: quem se desloca tem a preferência. A Renata estava o tempo todo se movimentando pelo campo, falando com ministros mais importantes, mas também com deputados do chamado baixo clero. A gente brincava lá que assim, o meu trabalho era ouvir gente mentindo pra mim o dia inteiro. O dia inteiro as pessoas mentiam pra mim. Não é que as pessoas estavam mentindo no sentido de fabular ou distorcer propositalmente. Pelo menos não na maioria dos casos. É simplesmente esse fator humano de que a pessoa sempre vai te contar uma história da qual ela sai melhor. Ela sai mais importante. Ela sai como o personagem decisivo, que desatou um nó, que fez a história andar, etc. Daí a Renata ligava para outro político envolvido na mesma história e ele contava uma versão em que ele era o personagem decisivo que desatou o nó. E daí, ao final do dia, basicamente o meu trabalho era espremer todas aquelas mentiras e tirar delas a informação mais verdadeira e completa que eu conseguia tirar junto com os meus parceiros ali de apuração. Isso é um baita de um exercício, sabe? Te dá humildade. O exercício é entender o que as fontes estão te contando, por que elas estão te contando e por que elas estão te contando daquele jeito. Qual é o interesse daquela fonte em te contar essa história? Em ver essa história propagada aos quatro ventos no jornal? É nesses interesses, por trás da história, que está a notícia. As pessoas falam no on ou no off, muitas vezes por vaidade mesmo, para ampliar o seu papel nas coisas. Nas histórias que as pessoas te contam, muitas vezes, talvez na maioria delas, elas querem se apresentar para você como mais importantes, mais definitivas, mais bem tratadas do que todos os outros. Tem uma piada interna com alguns colegas que, como eu cobri o governo Dilma, a Dilma era conhecida por ser muito dura no trato com os ministros, né? Muito dura, assim, histórias difíceis mesmo, assim. Às vezes os ministros chegavam lá e tomavam descomposturas, assim, constrangedoras. Eu lembro de chegar uma vez numa fonte durante o governo Dilma, no ministro, e acho que ele estava tão abalado que eu sentei assim naquele sofá da antessala dos ministros ali, né? E ele começou a contar que aquela manhã ele tinha chorado no banho. E eu fiquei um pouco, poxa.
esse seu ministro foi honesto, porque na minha experiência, o ministro chegava para você e ele contava uma série de episódios em que outros ministros tinham sido maltratados. Era sempre para contar o episódio de um coleguinha, tá? Mas ele não, com ele nunca tinha acontecido. A Dilma nunca tinha tratado ele mal. E às vezes um outro ministro ou ministra contava que tinha visto, a Dilma tinha tirado a pele do cara. Uma parte importante da cobertura política é tentar entender o lado de cada um, porque isso te dá mais claridade para enxergar esse jogo intrincado. E naquele momento, na verdade um pouco antes, na era pré-mensalão, a Renata e os outros repórteres de política estavam ali tentando entender melhor o cenário do governo naquele momento. E ali, começo de 2005, para citar um hit que só veio mais de uma década depois, o cenário estava tranquilo, estava favorável. Lembrar, se for resgatar, no primeiro ano, o grande escândalo que surgiu era uma entrevista uma matéria de um repórter do New York Times falando que o Lula bebia. Esse é o Paulo de Tarso Lira, também jornalista, que tinha 33 anos em 2005 e trabalhava no Jornal do Brasil. E essa reportagem que ele está falando, que na verdade foi no segundo ano de governo, era assinada pelo correspondente do New York Times no Brasil, Larry Hotter. O título da matéria, em tradução livre, era "Bebedeiras de Lula preocupam o país". O Lula teve até um rompante antidemocrático ali, ele chegou a pedir o cancelamento do visto do jornalista. Mas ele voltou atrás logo em seguida, porque pegou muito mal, claro. Então, uma série de problemas no país para resolver, e a grande drama é se o presidente bebia mais ou bebia menos. Depois de 8 anos, Fernando Henrique, de estabilidade da moeda, você está passando o mandato para um representante do povo, um partido dos trabalhadores e tal. Então você tinha um clima muito favorável. Era um ambiente de um governo forte, que tinha o seu partido forte na Câmara, mas que já tinha que ceder espaços na administração e na negociação para as votações com esses partidos que mais tarde viriam a constituir o que a gente hoje chama de centrão. Um presidente precisa ter uma base de apoio forte no Congresso para conseguir aprovar as propostas de lei e reformas na Constituição. No governo Fernando Henrique, essa base no Congresso era o PSDB, partido do presidente, e o PFL. Parênteses para quem está perdido nessa sopa de letrinhas, porque não é por acaso. O PFL, que tinha sido Arena na época da ditadura, e depois de mudar o nome para PFL, teve uma nova crise de identidade e passou a se chamar DEM. Depois eles se juntaram com o PSL e até o fechamento desse roteiro eles se chamavam União Brasil. Amanhã já não dá para saber. Mas voltando. Na primeira eleição do Lula, o PT elegeu 91 deputados federais. É gente pra caramba quando você tá falando de um universo de 513 deputados. Mas, para alterar pontos da Constituição e fazer, por exemplo, uma reforma da Previdência, o Executivo precisa de, no mínimo, 308 votos favoráveis. Então, esses 91 deputados não eram gente suficiente. Quer dizer, precisava de votos de deputados de outros partidos. A coligação do Lula no primeiro turno da eleição de 2002 tinha, além do PT, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, o Partido Comunista Brasileiro, PCB, e o Partido da Mobilização Nacional, PMN, além do Partido Liberal, PL, do então vice-presidente José Alencar, PL que hoje é o partido do Bolsonaro. Aí no segundo turno, alguns candidatos que perderam se juntaram ao Lula. O Ciro Gomes levando o PDT, o Garotinho levando o PSB. O governo passa a operar numa lógica ali em que ele tinha o seu próprio grande partido, o PT, e ele tinha pedaços de um monte de gente, do PMDB com certeza, que na época era maior do que esses partidos aí, mas ele já tinha gente do PP, ele já tinha gente do PL, que... Mas negociar com um monte de partido menor a cada votação de projeto é uma trabalheira. A saída mais óbvia era copiar esse modelo de base binômio da era FHC e chamar o PMDB para ser essa dupla do PT na base de apoio. Ter os deputados dos dois partidos garantindo uma fatia farta dos votos. Mas as tratativas ficaram girando em falso. Porque gente mais à direita dentro do PMDB era contra se aliar ao PT, gente mais esquerda do PT era contra se aliar formalmente ao PMDB, e porque o PMDB queria assumir ministérios mais importantes do que os que o PT estava oferecendo. Naquela época, ser convidado para ser ministro era ser convidado para uma posição de muito poder, para fazer parte da formulação de políticas públicas inovadoras, para controlar orçamentos bilionários,
para ganhar capilaridade política, falando com prefeitos do país todo. Então, um ministério era uma moeda de troca importante. Eu voto contigo, mas quero fazer parte do governo. Só que o Lula chegou na presidência com um bonde de peso. José Dirceu na Casa Civil, Palocci na Fazenda, Marina Silva no Meio Ambiente, tinha o Gilberto Gil na Cultura. E a Dilma Rousseff, o Celso Amorim, Olívio Dutra, o Miro Teixeira, Márcio Tomás Bastos. Acho que mesmo que você não acompanhe política tão de perto, deu para sentir o peso aqui, né? Então, ceder um ministério importante para um aliado que tinha acabado de chegar no bonde não era qualquer coisa. O PT loteava os ministérios, loteava os órgãos públicos, mas sempre se colocava no loteamento. E era sempre um condomínio. E eles não gostavam disso, porque tinha muita briga, a parte do Leão ia sempre para o PT e dava muito problema esse arranjo. Não fazer o que antigamente, pré-era Lula, se chamava de porteira fechada. Dá lá o ministério inteiro para o partido fulano de tal e o partido fulano de tal que se dê por satisfeito, né? Então era isso, realmente. Foi aposta numa base mais fracionada ou ancorada pelo PT e mais fracionada nas suas franjas e tal, mas que poderia ser pacificada com a mesada, tá? É aqui que a história começa. Isso nos bastidores da política, antes da imprensa conseguir sentir o cheiro do que estava acontecendo. Assim, quando tem um grupo instalado no poder, tem uma tendência muito grande de uma atração natural da imprensa de ouvir só essas pessoas. Então, a maior parte dos jornalistas estava atrás dessas fontes. Fontes que eles tinham conhecido quando faziam oposição ao Fernando Henrique Cardoso e estavam disponíveis ali para conversar. Só que agora eles estavam no poder. E daí tem aquela máxima do jornalismo, que um colega meu sempre dizia na Folha de São Paulo: do interesse contrariado nasce a notícia. E eu prefiro uma outra síntese a que eu cheguei com o passar do tempo, que é o seguinte: no interesse contrariado está, às vezes, o embrião da notícia. Ok, então dica quente aqui da Renata Lopretti. Enquanto tá todo mundo olhando para quem tá no poder, foco no contrariado. Só que o contrariado não tá só na oposição. A gente vai fazer um intervalo curtinho e já já a gente volta com a Carol Pires recapitulando a apuração do Mensalão. Essa história de que o governo estava pagando uma mesada no varejo para deputados aliados para garantir o apoio deles na aprovação de projetos, essa história começou a correr no Congresso como um boato 9 meses antes da notícia vir à tona. O boato vinha de gente que estava condenando, mas também de gente que estava contrariado porque tinha ficado de fora da lista dos beneficiários. Um comenta aqui, outro ali, mas ninguém tinha provas, com nomes, com qualquer materialidade. Até que um deputado da própria esquerda comentou com um jornalista. Isso foi em 2004. Eu lembro que ele falou assim: olha, o governo está pagando um mensalão. Esse é o Sérgio Pardelas, que também trabalhava no Jornal do Brasil na época. Naquela altura, ele tinha só 25 anos, era novato no jornalismo, e esse deputado que soprou a notícia para ele pediu off. Para quem não sabe, é um acordo entre o jornalista e a fonte que quer dizer: pode publicar o que eu disse, mas não publica que fui eu que disse. Então esse deputado disse em off para o Pardelas: o governo está pagando mensalão para parlamentares se aliarem ao Planalto e tal. E ele falou: olha, vai atrás, porque isso é sério. Não foi alguém da oposição que contou isso para o Pardelas. Foi o presidente de um partido que fazia parte da base aliada. Mas ele não quis me contar quem foi, mesmo 20 anos depois, porque off é coisa séria. Era uma pessoa que estava decepcionada com aquela situação, tinha um histórico ao lado do presidente Lula, de eleições anteriores. E eu pedi mais aquela coisa, tipo, dá mais dicas, me ajuda, como é que eu chego nisso? E ele mencionou: olha, procura um Miro Teixeira. Eu era mais próximo desse presidente de partido e o Paulinho tinha uma boa relação com o Miro. Então ele foi falar com o Miro e o Miro confirmou a história. Paulinho, no caso, é o Paulo de Tarso, que a gente ouviu agora há pouco. E o Miro Teixeira, para quem não conhece, é um político das antigas, deputado pelo MDB que fez oposição à ditadura, deputado da Constituinte de 88, depois se filiou ao PDT do Brizola.
Mas naquele primeiro governo Lula, o Miro já tinha sido ministro das Comunicações e em 2004 tinha voltado para a Câmara, onde ele foi nada menos do que o líder do governo. O Paulo voltou para o jornal com a confirmação do Miro, mas em off, que nem o tal deputado tinha pedido para o Pardelas. Então o Jornal do Brasil publicou a reportagem na capa, assinada pelo Paulo de Tarso, pelo Pardelas e por outro repórter, o Hugo Marques. A manchete do jornal é Planalto paga mesada a deputados. Olha a força disso. E é quase aquela linguagem perfeita de frase de aula de gramática. Planalto, sujeito, paga do verbo pagar, paga o quê? Mesada para quem? Verbo transitivo direto e indireto. A manchete na capa era essa. Mas dentro do jornal, a reportagem ganhou outro título. A JB me bota na página 3. Miro denuncia esquema de propina. Uma foto dele em 3 colunas. Segundo Paulo de Tarso, a edição decidiu quebrar o off do Miro, romper com o combinado entre o jornalista e o repórter pela gravidade da acusação. E não é só que quebraram o off no meio do texto, né? Era no título com uma foto imensa do deputado. O Paulo lembra dessa decisão editorial do jornal como um trauma, que é muito ruim para o repórter ficar conhecido como alguém que quebra off. Quem mais ia confiar nele depois disso? Fora o medo da reação do próprio Miro Teixeira. Carol, eu sonhei com o Miro a noite inteira, fumando charuto e dizendo que você tá morto. O Miro não matou o Paulo, mas ele negou publicamente que tivesse dito aquilo. Aliás, eu até mandei um zap pro Miro perguntando se ele queria me contar o outro lado da história. E ele me respondeu: Carol, como o JB reconheceu na época, a fonte foi um presidente de partido da base. Quer dizer, o Miro ainda nega ter sido a fonte. Bom, fato é que na época isso pegou mal pro JB. E eu não sei quanto você sabe o que foi o Jornal do Brasil, mas ele foi um dos jornais mais importantes do país, um jornal centenário, o jornal da intelectualidade carioca, o jornal com o melhor texto, enfim. O sonho de todo mundo por muito tempo era trabalhar ali. Tô falando tudo isso no passado porque o JB já não existe mais. A última edição impressa dele saiu em agosto de 2010. De lá para cá até teve umas tentativas de ressurreição, mas nada que tenha ido muito para frente. E naquela época, em 2004, ele já estava em decadência financeira, com poucos repórteres na equipe. Mas é um jornal que já não é o jornal pujante de outrora. Esse é o Paulo de Tarso outra vez. E ele está falando da reação dos jornalistas dos outros veículos quando o Miro Teixeira desmentiu o furo. E a matéria é dada por alguém que não cobriu o governo Fernando Henrique, não cobriu a transição democrática, tá chegando agora. Então... O Sérgio Pardelas, como eu falei agora há pouco, tinha só 25 anos quando o deputado soprou para ele a história da mesada e mandou confirmar com o Miro Teixeira. O Paulo não era tão novo, mas tinha sido um repórter do Jornal da Comunidade, não cobria política há muito tempo. Esse cara que vai dar uma matéria dizendo que o governo do PT, com 2 anos de mandato, o governo que se esperou muito tempo para chegar ao poder, o governo que, querendo ou não, muita gente da base jornalista era próxima, sonhava com aquilo. Que é esse cara para dizer um negócio desse? Como é que ele vai ter informação que eu não tenho? Entendeu? E aí, a gente pode até fazer um meia-culpa. Aqui, de novo, o Sérgio Pardelas. Talvez o JB tenha sido um pouco apressado, enfim, sem querer criticar ninguém que estava envolvido, mas assim, a gente pode especular isso. Acho que as pessoas todas envolvidas também já pensaram nisso. Pode ter sido um pouco apressado, porque a gente tinha que ter mais elementos, tal, para o escândalo estourar, né? São questões com as quais a gente se depara, né, no jornalismo cotidianamente. Isso aí o outro veículo já pode estar sabendo, e tem sempre esses dilemas. Sim, como tudo na vida, a cobertura jornalística é uma questão de escolhas. Escolhas o tempo todo. E no calor do momento de um jornal diário, essas escolhas têm que ser rápidas. E daí a chance de alguma coisa dar errado aumenta, claro. E como a gente sabe, eles não estavam errados. Mas eles não tinham provas cabais e a história acabou ficando como uma barrigada. É como a gente fala no jornalismo quando alguém publica algo errado, deu uma barriga. E aí ficou aquele mal-estar, né, nas fontes com o PT, o João Paulo Cunha processando a gente por calúnia de difamação. João Paulo Cunha era só o presidente da Câmara dos Deputados. Imagina o que significa para um repórter que cobre Congresso não só não ter acesso a ele, como ser processado por ele.
Mas enfim, naquele momento a história ficou nesse limbo entre o dizem por aí e o ninguém confirma. E os repórteres do JB ficaram sem espaço para se movimentar. Daí, corta para fevereiro de 2005, 5 meses depois daquela capa do Jornal do Brasil. E o assunto volta à tona de novo. Dessa vez na coluna da Lúcia Hipólito, jornalista e cientista política na Rádio CBN. Eu não consegui achar a coluna em áudio e a Lúcia morreu em 2023. Então eu vou ler aqui a transcrição do comentário dela. Abre aspas. Na Câmara dos Deputados, volta e meia circulam histórias sobre deputados que teriam vendido o voto por tantos R$1.000. Ninguém conta a história até o fim, ninguém apura direito, as coisas ficam por isso mesmo, mas vai se cristalizando a imagem do Congresso como um mercado persa, onde tudo se compra e tudo se vende. Desde a semana passada, circulam boatos de que vários deputados teriam recebido dinheiro para engordar bancadas partidárias na Câmara. Por causa do troca-troca desenfreado, que aconteceu nos primeiros dias do ano legislativo, criou-se até a figura do deputado pré-pago. Fecha aspas. Bom, é importante dizer que também não era como se, naquela altura, o governo Lula I ainda tivesse conseguido manter intocada a imagem do PT como um partido 100% ético, incorruptível. Pipocavam denúncias aqui e ali, mas nada muito grande. Eram sempre denúncias muito circunscritas a nomes menores do governo, figuras que foram afastadas imediatamente, estancando o problema rápido. Até que em 14 de maio de 2005, a revista Veja deu um furo de reportagem. Um funcionário dos Correios, Maurício Marinho, tinha sido gravado, sem saber que estava sendo gravado, recebendo R$3.000 em propina para privilegiar uma determinada empresa numa licitação. E ele foi tão boca de sacola que ele ainda dizia com todas as letras na gravação como é que funcionava o desvio do dinheiro dos contratos públicos dentro dos Correios. E ele apontava nominalmente como chefe do esquema o deputado federal Roberto Jefferson, presidente do PTB, que estava na base aliada. Mas o tal Maurício Marinho não parava por aí. Na gravação tinha ele dizendo também, com todas as letras, que ele sabia de esquemas semelhantes em outras estatais em que o PTB tinha cargos. Praticamente serviço completo. Só que até aí era só um cara dizendo, né? Bom, essa gravação foi parar nas mãos de um ex-agente da ABIN, o Jairo Martins, que repassou a fita para um jornalista, o Policarpo Júnior, da revista Veja, que por sua vez me enrolou por dias e não gravou entrevista comigo para esse episódio. O negócio é que, na semana seguinte, ainda em maio de 2005, a Veja publicou mais uma denúncia, de novo contra o Roberto Jefferson, agora dizendo que ele cobrava uma mesada, agora de R$400.000, do presidente do Instituto de Resseguros do Brasil, o IRB, que é tipo uma seguradora das seguradoras. Foi um barata voa porque isso era uma prova de que o tal do Maurício Marinho estava falando a verdade quando disse que tinham outros esquemas de corrupção liderados pelo PTB. E isso foi o estopim para o Congresso abrir imediatamente uma CPMI dos Correios. E eu me lembro, Carol, que desde o momento em que saiu a Veja, a maioria das pessoas foi olhar para aquele caso de corrupção miúda que estava acontecendo nos Correios. Aqui, a Renata Lopretti de novo. Ela está falando da gravação do Maurício Marinho sobre a propina de R$3.000 nos Correios. Eu me lembro que a Veja deu o caso e ela fez uma galeria de diretores dos Correios. E daí ela relatava a briga do PTB, do Roberto Jefferson, com o PP, que já... Mas a galeria estava incompleta. Cadê as diretorias do PT? Porque, e você sabe, Carol, você é repórter. Quem não está no quadrinho, muito possivelmente está ajudando a fornecer informação sobre quem está no quadrinho. Então a gente teve essa leitura de jogo e desde o primeiro momento o painel foi perseguir essa história. A história da briga nos Correios que os outros não estavam contando. Que os outros não estavam muito interessados no primeiro momento porque tinha lá a coisa gráfica daquele homem botando os R$3.000 dentro do paletó, as ideias iniciais de um caso, a tua hipótese inicial de trabalho. Estão roubando nos Correios. Estavam, mas tinha uma coisa muito maior acontecendo. Do interesse contrariado, nasce a notícia, né? O contrariado óbvio dessa história era o Roberto Jefferson, que estava sendo acusado de corrupção por dois lados. Se alguém precisava prestar contas, era ele. E se alguém tivesse que atacar para se defender, ia ser ele.
O Roberto Jefferson sempre foi uma figura boquirrota. Ele ficou famoso nos anos 80 apresentando um programa no SBT, O Povo na TV, que era um salpicão de entrevistas sobre temas escandalosos, fofoca do meio artístico e quadros de defesa do consumidor. Eram vários apresentadores, entre eles o Sérgio Malandro, imagina. O programa deixou de ir ao ar em 1983 sobre acusações de charlatanismo. Mas na política, Roberto Jefferson se projetou mesmo foi no governo Collor. Ele foi o último dos defensores do Collor no impeachment de 92. Como fica o presidente Collor? Sentado na cadeira dele e achando graça dessa baboseira toda, como o Brasil vai rir dentro de mais alguns dias. Mas talvez a sua memória mais recente do Roberto Jefferson seja dele sendo preso em 2021, por causa da atuação dele em milícias digitais antidemocráticas. Quer dizer, na verdade, a cena mais marcante é a dele reagindo discretamente à revogação de prisão domiciliar. Porque ele apenas lançou 2 granadas e disparou cerca de 20 tiros de fuzil contra agentes da Polícia Federal que estavam na porta dele. Acabei de receber esse mandado do maridão de Dona Vivi, o cachorro do Supremo, o Xandão. Aliás, ele está preso até hoje, mas ele ficou pouco tempo no sistema prisional. Por 2 anos, ele ficou internado no Hospital Samaritano de Botafogo. A defesa diz que ele precisa de, abre aspas, tratamento intensivo clínico, psiquiátrico com vigilância rigorosa, neurológico, nutricional e fisioterápico. E mais recentemente, ele conseguiu autorização para ficar em prisão domiciliar de novo. Enfim, uma biografia animada. Mas voltando para 2005. Naquele momento, depois das 2 edições da Veja, todos os jornalistas queriam falar com Roberto Jefferson. Saber o que ele tinha a dizer sobre aquelas acusações. E a Renata, claro, estava nessa fila. Só que ao contrário da maior parte desses jornalistas, a Renata conhecia bem o Roberto Jefferson. Ele estava sempre naquela lista de pessoas para quem ela ligava, vez ou outra, para saber se tinha novidades. Só que ele tinha, Carol, o que a gente depois, bastardizando a expressão da psicanálise, fica falando o tempo inteiro, ele tinha lugar de fala. Ele tinha um baita lugar de fala porque ele era presidente de um partido da base, porque ele negociava diretamente com o José Dirceu. O Lula tinha jantado na casa dele dias antes de estourar o caso dos Correios. Então ele tinha algo a dizer, né? Você não pode descartar quem está falando apenas porque você não gosta ou porque a ficha daquela pessoa não é impecável ou até porque a ficha daquela pessoa é ruim. O que a gente precisa é verificar o que se fala e ver se para em pé. Mas durante 3 semanas, Carol, eu passei pedindo e ele passou negando. Eu pedia para ele e eu pedia para as assessoras, as 2 assessoras que trabalhavam com ele na época. Monitorava como é que tá falando, não tá falando, reiterar que eu quero ouvir, etc, etc. Ele seguia falando no off coisas sobre a relação dele com o Zé Dirceu, os sinais que ele estava recebendo do Planalto, mas ele não queria falar. A Renata é uma jogadora que sabe se movimentar. E ela tá sempre se movimentando. Até que num sábado, a Renata estava dirigindo pela Avenida Ibirapuera, em São Paulo. Ela lembra até hoje, ela estava indo buscar um álbum de fotografias que ela tinha encomendado de aniversário para a mãe dela, quando o telefone tocou. Era ele. E ele queria falar. Ele estava convencido de que era o José Dirceu, então ministro da Casa Civil, que estava fritando ele. Vamos dizer que ele não era muito fã do Dirceu. Tenho medo de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. O Roberto Jefferson estava sentindo que ele ia cair, então ele decidiu cair atirando. Mas naquela época ele só caía atirando em sentido figurado. Bom, a Renata Lopretti morava e ainda mora em São Paulo, e o Roberto Jefferson estava em Brasília. Então ela foi para casa se trocar e correu para o aeroporto. Mas tinha um detalhe. O jornal de domingo, do dia seguinte, já estava sendo impresso. Então ela ia ter que convencer o Roberto Jefferson a dar a entrevista para ela e não falar com mais ninguém até segunda-feira. E ele topou. Daí, chegando em Brasília, a Renata tinha que contornar outro problema para conseguir segurar a notícia até segunda-feira. Há semanas, vários jornalistas estavam fazendo plantão na portaria do prédio do Roberto Jefferson. E se eles vissem a Renata subindo, ia ser um caos. E quando eu chego no apartamento em que ele morava,
Um apartamento funcional na Asa Norte ele morava. Era tipo 1h da tarde de domingo, um domingo de um céu azul, aquele céu que só tem em Brasília, uma coisa linda e tal. Não tinha ninguém lá embaixo. Ninguém. As pessoas tinham ido almoçar na hora que eu entrei. Nossa Senhora do Furo me ajudou muito naquele dia, Carol. Porque... Com o caminho livre, a Renata sentou com o deputado para a entrevista. Eu sabia que o Roberto Jefferson tinha algo a dizer. Eu, como todos os jornalistas de política que estavam acompanhando Brasília no dia a dia, eu já tinha ouvido falar da mesada, mas eu não sabia que ele ia me falar da mesada. Isso eu só soube quando ele estava na minha frente. Ele me procurou. Pro Roberto aqui, o Delúbio me procurou. Ele está fazendo um esquema de mesada no mensalão para os partidos da base. O PP e o PL quer que o PTB receba R$30 mil para cada deputado. O que você me diz disso? Eu digo, sou contra. Sou contra, porque isso é coisa de Câmara de Vereador de 5ª categoria. Ele não falou do que ele ia falar, ele só falou, vou falar. Isso, só falou, vou falar. E aí ele começa a falar, paga uma mesada, o governo paga uma mesada. Aí você faz cara de quê? De paisagem, né? Paisagem, assim, e tal. Que é aquela cara que a gente faz nessa hora. Paisagem atenta, Carol. Paisagem atenta. E você dá aquela fundada na cadeira, assim. A Renata terminou a entrevista com a cara dela de paisagem atenta. Conseguiu sair sem ser vista de novo, usando uma portaria de serviço. E correu para a sucursal da Folha de São Paulo, em Brasília. Só no fim da tarde, quando eu estava na sucursal da Folha, fazendo uma outra atividade pré-histórica, que era tirar a fita da entrevista, eu percebo que assim, os telefones da sucursal tocavam assim sem parar. É que o entrevistado foi menos discreto que a repórter. Ele ligou para o líder do governo no Congresso, Aldo Rebelo, para contar que ele tinha dado a entrevista. Pra quê? Natureza humana, né, cara? A gente sempre precisa contar com o fator humano. Pô, você joga a bosta no ventilador, mas você liga antes pra dizer? Exatamente. Você joga no ventilador. Quando ela tá, assim, no percurso até o ventilador, você liga pra avisar que você jogou. A direção da Folha conteve o quanto pôde a informação de que sim, o Roberto Jefferson tinha dado uma entrevista pro jornal. Da noite eu tava no hotel e eu me lembro que me ligou uma fonte minha no governo. Uma fonte boa, muito boa. Ele falava assim pra mim, vem cá, Renata, a Folha entrevistou o Roberto Jefferson, né? Entrevistou e tal. E porque queria que eu contasse o que tinha na entrevista, quem tinha feito a entrevista e tal. E isso já era, o jornal já estava rodando, né? Então, eu só deixei ele falar. Daí eu virei pra ele e falei assim, eu vou falar uma coisa pra você e depois eu vou desligar porque eu não posso falar mais nada. Eu falei pra ele, fui eu que fiz a entrevista. E eu me lembro que do outro lado da linha, ele deu uma risada enorme, uma gargalhada. E eu virei pra ele, uma pessoa muito perspicaz, com muita leitura política. Falei assim, e o que você acha que vai acontecer? Ele virou pra mim e falou assim, você vai ganhar o prêmio ESSO e a gente vai organizar essa, e falou um palavrão, pra entregar pra oposição. Bom, a fonte da Renata errou a previsão, né? O mensalão foi um escândalo, virou CPI, sujou pra sempre a imagem de partido ético que o PT tinha construído até ali. Mas o Lula se recuperou e foi reeleito em 2006. E ele ainda fez uma sucessora, a Dilma, que cumpriu um mandato inteiro antes de ser empichada no segundo. Quer dizer, a fonte da Renata errou só a metade da previsão dele, porque a Renata ganhou mesmo o prêmio ESSO, que era o prêmio mais importante e cobiçado do jornalismo. E o resto é história. Eu tenho pensado muito nesse momento nos últimos tempos. Da Renata subindo no elevador, prestes a sentar com Roberto Jefferson, a iminência do terremoto, o silêncio antes do sismo. Não dá pra pôr na conta do mensalão tudo que a gente viveu nos últimos 20 anos, óbvio. Mas ele foi de fato um marco. E seria muito difícil ter um remake do mensalão, porque todos os contextos mudaram. O próprio jornalismo, o centro dessa história aqui, perdeu valor, porque foi atropelado pelas redes sociais e os algoritmos.
porque ele ainda não conseguiu se reinventar financeiramente, e por isso tem redações cada vez menores, com menos tempo para investigar, refém das investigações que chegam prontas da polícia e são publicadas sem serem checadas. E claro, porque a imprensa foi muito atacada e dilapidada por líderes autoritários. Mas na verdade, tudo que a gente entendia como ferramenta democrática perdeu valor. Ser presidente já não é mais tão poderoso como era, os partidos já não têm o mesmo valor simbólico, muitos votos são dados para quem faz um post viral, mas não para quem tem um programa de governo. Lá no Mensalão, tudo começou com os ministérios, né? Recentemente, o deputado Pedro Lucas, do União Brasil do Maranhão, rejeitou um convite do Lula para ser ministro das Comunicações. Um cargo que em 2005 seria super estratégico e que tinha sido ocupado pelo Miro Teixeira, inclusive. É que o jogo mudou. Agora, em 2025, é muito mais vantajoso para um deputado ser deputado. Porque o orçamento nacional, que antes estava nos ministérios, hoje está sequestrado pelo Congresso, no que a gente conhece como orçamento secreto, que também foi um furo de reportagem, no caso do Breno Pires, que não é meu parente, aliás. O diretor da Transparência Brasil chama o orçamento secreto de o maior esquema de corrupção institucional já registrado na história brasileira. E mesmo assim, os partidos do Centrão, criadores do orçamento secreto, nunca elegeram tantos deputados e prefeitos como nas últimas eleições. É que, além de tudo, o nosso tempo também perdeu valor. O ciclo da notícia dura horas, minutos. Entender o que são as emendas parlamentares não é imagético como dinheiro na cueca. Precisa de tempo para ler e entender. Não cabe no Stories. E agora, depois de ter feito toda essa radiografia do escândalo de 20 anos atrás, eu só tenho mais certeza de que a resposta para revalorizar a democracia não está no retrovisor. Eu acho que ela está num futuro que a gente ainda não encontrou e está sem energia para procurar. Quanto mais radicais ficam os autoritários, mais deprimidos e paralisados estão os democratas. E como bem disse a Renata Lopretti, quem se movimenta tem a preferência. Essa reportagem foi produzida pela Carol Pires. A gente volta já já. Obrigado por ouvir o Rádio Novelo Apresenta. No nosso site, você pode se inscrever na nossa newsletter, que além de te lembrar que tem episódio novo, sempre traz uma crônica esperta de alguém da nossa equipe e uma dica cultural também. Para quem é de redes sociais, a Novelo tá no Instagram, no Threads, no Blue Sky, no TikTok e também no YouTube. É só procurar por @radionovelo. No Spotify, você pode deixar um comentário para contar pra gente o que você achou desse episódio. Se você for de e-mail, o contato quente é apresenta@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devaux. A produção executiva é da Marcela Casaca, a gerência de produto é da Juliana Jäger e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. A Natália Silva é nossa editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são a Carolina Moraes, a Bárbara Rubira, a Evelyn Argenta, o Vinícius Luiz, a Carol Pires, a Sara Zobel, o Vitor Hugo Brandalize e a Bia Guimarães. A Ashley Calvo é a nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pelo Bruno Lima. Esse episódio teve apoio de montagem e desenho de som da Mariana Leão e também da Paula Scarpim. A mixagem é da Bia Guimarães e da Júlia Matos. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira, a nossa estagiária é a Isabel de Santana e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.